Graça e paz, meus amados, em Cristo Jesus. O Senhor é a nossa força, nossa alegria, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa segurança, nós confiamos somente nele, Ele é tudo para nós. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, pela alegria de nós podermos estar juntos aqui. Quero já cumprimentando os irmãos que estão chegando, irmã Lídia, irmã Vera Lúcia. Louvado seja o nome do Senhor, irmã Janaína. A paz do Senhor seja com você. A irmã Jaqueline Borges, que Deus abençoe. Cada dia mais é bom estarmos juntos. Cada dia assim na presença do Senhor, não é? Por isso vá compartilhando aí com os seus amigos no Facebook, vá chamando para a sua sala de vídeo, vá sendo esse instrumento cada dia mais de louvor e glória do Senhor, quando você compartilha e quando você coloca na sua sala de vídeo e chama para a sua sala de vídeo, então você está sendo esse instrumento de Deus para abençoar outras pessoas, para alcançar outras vidas. E é isso que nós temos feito aqui em todas as lives, e o nosso desejo é esse, e nós vamos continuar fazendo sempre, porque nós sabemos que muitas pessoas são edificadas, são tocadas, a palavra do Senhor vai ao seu coração, isso é maravilhoso. Então, chame. E eu gostaria também de falar com você, para você, se você não é inscrito ainda no meu canal do YouTube lá, Pastor Geraldo Lima, vá lá, se inscreva. Inscreva, chame outras pessoas para se inscreverem também, dê o seu like lá, toque o sininho para você receber as informações, né? E isso vai ser muito bom. O canal é lá no YouTube, Pastor Geraldo Lima, ok? E todas essas lives, tudo está sendo colocado lá. Então, você quer assistir de novo, quer ver de novo, então pode ir lá no YouTube que está lá, e vai ser colocado sempre, para não ter problema. Então, um abraço para todos, com alegria no meu coração eu digo isso a você. Então, querido, a paz para todos, né? Os irmãos que estão chegando agora, não é? A irmã Cíntia Marcela, o irmão Sérgio, o presbítero Joel, que está lá no Rio Grande do Sul agora, né? Sua família. Louvado seja o Senhor Jesus. Como eu disse, queridos, na live passada, eu comecei falando sobre o valor da leitura da Bíblia. Inclusive dei uma estatística, não foi? Lembra? Na live está lá. Então eu dei estatística, dei tudo para você ir lá e ver tudo outra vez. A leitura da Bíblia é de uma importância enorme para as nossas vidas. Nós não podemos ficar sem lermos a palavra de Deus. É alimento para as nossas vidas, é alimento para o nosso espírito. Então, assim como nos alimentamos fisicamente, nós precisamos alimentar o nosso espírito. E é a palavra de Deus que é esse alimento, não é? Então eu quero hoje falar sobre, ainda continuar falando, mas eu quero dar nessa live algumas dicas para você com relação à leitura da Bíblia. E eu quero ler o texto que está lá em Salmo 119, verso 105, que diz assim: Tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. A tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus, ela é lâmpada para iluminar mesmo, para iluminar a nossa mente, revelar aos nossos corações, a nossa mente, aquilo que nós precisamos. Então, a palavra de Deus, ela é sempre necessária para as nossas vidas. Ela é sempre necessária, né? Os homens precisam de guia para a sua vida. Todos nós precisamos. E a melhor que nós temos, a principal, a única, que realmente nos guia, nos orienta, nos ensina, é a palavra de Deus.
na vez passada, eu quero perguntar de novo, quanto tempo você tem gastado na leitura da palavra de Deus? Quanto tempo você tem gastado? Então, a palavra de Deus ilumina os nossos olhos, a nossa mente é iluminada pela palavra de Deus, não é? Por mais difícil que nos pareça ser à nossa frente, quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos as respostas, nós encontramos a solução, porque é através da palavra de Deus que o Espírito Santo nos orienta. E a palavra de Deus é sempre disponível para nós. Eu fico maravilhado que nós moramos num país que você pode comprar tantas Bíblias você queira, tantas versões que nós temos, com tanta facilidade para nós encontrarmos a Bíblia, e ainda eu quando converso com as pessoas, aconselhando as pessoas, ainda vejo pessoas dizendo, pastor, eu quase não leio a Bíblia. Com tanta facilidade, né, com tanta oportunidade que nós temos, eu ainda não leio a Bíblia, eu quase não leio a Bíblia. Então, essa luz, né, essa lâmpada que está sempre disponível para a pessoa, ela ilumina, ela ensina, ela orienta, né, o caminho, ela ensina os jovens, ela ensina os idosos, os mais idosos, ela ensina os solteiros, os casados, os ricos, os pobres, não é? O comerciante, o estadista, o filósofo, seja ele quem for. A Bíblia ensina, a Bíblia orienta, ela é bússola para as nossas vidas, é que nos guia, é que nos mostra o caminho, é quem nos conduz, é a palavra de Deus. Por isso é que o texto diz que ela é viva e eficaz, né? Ela tem vida nela mesma. Então a palavra de Deus é suficiente. Ela lança luz em cada passo da nossa vida, e essa luz da palavra de Deus, ela é clara, ela é cristalina, viu? E é suficiente para as nossas necessidades, para termos as respostas e alcançarmos de Deus a orientação e podermos viver nessa orientação de Deus através da sua palavra. Querido, é a voz de Deus falando conosco, é Deus falando conosco quando nós estudamos, lemos a palavra de Deus. É Deus falando conosco. Então, guarde isso no seu coração. Cada vez que você lê a Bíblia, saiba que você está ouvindo a voz de Deus para você. Deus conversando com você. Deus ensinando você e a mim. Então, a palavra de Deus também é inextinguível. Ela não se acaba, não se extingue, né? E eu sempre digo que a Bíblia, a palavra de Deus, não perde prazo de validade, ela vale todo o tempo. Todo o tempo ela tem valor. E o que nela está escrito é para nossa edificação. E se cumpre, todas as promessas se cumprem, todas as profecias se cumprem, todas, nenhuma deixa de se cumprir. Então, tudo aquilo que Deus deixou registrado na sua palavra, isso se cumpre. Não quer dizer que seja no tempo que eu acho que deva ser, não. É no tempo de Deus, vai se cumprir. Agora, uma coisa é absolutamente certa, que ela vai se cumprir. Pode ter certeza disso. Então, ela nunca vai se acabar. A Bíblia diz, está escrito, que passarão os céus e terra, mas a minha palavra, diz o Senhor, essa não vai passar. Ela permanece para sempre. Então, guarde bem isso, meu irmão. É muito importante isso para a sua vida. O valor da palavra de Deus para as nossas vidas. Não esqueça disso. E a leitura da Bíblia diariamente. Olha, você não tem ideia dos resultados tremendos que acontecem nas nossas vidas. São resultados extraordinários. Você vê as coisas sendo resolvidas por Deus, porque Ele deixou na sua palavra. Agora, se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não estudo, se eu não leio, se eu não sei o que ali está escrito, então fica fácil para a pessoa ser manipulada.
fica fácil para ser enganada, para outras informações chegarem e ela não saber fazer a diferença entre um e outro. Agora, se eu tenho a palavra de Deus no meu coração, tudo aquilo que vier, eu vou conferir com a palavra de Deus. Então, o que vai acontecer? Eu, como eu sei a palavra de Deus, eu estou ouvindo aquela informação que vem, então o que eu vou fazer? Não, essa informação não serve para mim. Essa informação aqui está rejeitada. Por quê? Porque não está de acordo com a palavra de Deus. Então, o valor da leitura da palavra também é imenso, pelo fato dela ficar guardada dentro de nós. E nós temos a informação certa para podermos caminhar de maneira certa, falarmos de maneira certa. Então, a palavra de Deus é extraordinária. Não tem para nós presente maior do que termos a palavra do Senhor nos nossos corações. Então, ela é inextinguível. A inteligência avançada da humanidade, guarde essa frase, nunca substituirá a necessidade da palavra de Deus ou diminuirá o brilho da palavra de Deus. Viu? A humanidade nunca substituirá esse brilho da palavra de Deus, por mais que a humanidade seja culta, inteligente, sábia, tenha muita inteligência, muita sabedoria, os homens tenham tudo isso. Mas isso não vai substituir, nunca vai substituir a necessidade que eu tenho da palavra de Deus, por mais cultura que eu tenha, por mais conhecimento que eu tenha, por mais que tudo. Mas sabe o que vai acontecer? Eu vou ter sempre necessidade da palavra de Deus. E olha, deixa eu te falar uma coisa interessante. Quando você está numa situação que você está assim como que perdido, sem saber o que fazer, o melhor jeito é conhecer a palavra de Deus. Você vai saber como fazer, o que fazer, na hora que deve fazer. Guarde bem isso. Então, a Bíblia tem resposta para todas as perguntas. Sabia disso? A Bíblia tem resposta para todas as perguntas. Todas. Sabe por quê? Porque quem orientou, quem ordenou e quem falou para aqueles que escreveram a Bíblia foi o Senhor. E o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Então, como é que Deus, que tem esses atributos e são dele, como é que não ia funcionar na nossa vida? Tem que funcionar e funciona. Basta que nós deixemos que a palavra de Deus faça aquilo que ela pode fazer em nós. Mas só vai fazer se nós estudarmos a Bíblia, se nós lermos a Bíblia. Doença, enfermidade diminui, uma série de coisas acontece. Por quê? Para o nosso bem, para o nosso benefício. Você já percebeu que há uma tendência nas pessoas de quando começam a estudar a Bíblia, vai lendo, daqui a pouco desanima, não continua lendo. Daqui um pouquinho eu vou te dar algumas dicas a respeito da leitura da Bíblia, para que você possa ter esse ânimo, essa motivação, essa alegria, esse prazer de ler, conhecer e meditar na palavra de Deus. Amém? Então, olha, vê a dica. Vou te dar aqui como ler a Bíblia. Pastor, mas é fácil ler a Bíblia, é só começar em Gênesis e ir até Apocalipse. Ok, você pode fazer isso sem nenhum problema. Não tem nenhum problema você fazer isso. Agora, por que eu vou te dar essas dicas aqui? É porque isso facilita para você. Eu vou te dar um exemplo para você poder entender, não é? Para eu me fazer entender para você. Eu creio que a maioria já viajou de avião. E quando você vai a primeira vez para um lugar que você não conhece, para uma cidade que você não conhece, se você
já percebeu isso, que o avião dá uma volta, né? Que chamam de rota de pouso, né? Aquela volta, a volta para poder pegar, né? Para pousar. Então, veja bem, se você olhar pela janela, você vai ver que você vê a cidade praticamente toda lá de cima. Você vê toda a cidade, praticamente. Só que tem um detalhe, você está vendo a cidade toda, mas você não conhece os detalhes da cidade. Você não sabe nome de rua, onde é, para onde vai, você não sabe nada. Você não conhece. Não conhece ponto de referência, aonde é isso, onde é aquilo, onde está localizada, né, aquela rua, onde está localizada a praça, seja o que for. Você não sabe, você nunca foi ali, mas você está vendo de cima. Né? Daqui do avião você olha e você vê de cima. Se você começar no Antigo Testamento, você está vendo toda a mensagem. E também de Mateus a Atos, ali está a mensagem completa para as nossas vidas. Mas como é que você vai saber os detalhes dessa mensagem? É a mesma coisa, o avião pousa, você desce, você pega ou um Uber, ou um táxi, ou alguém que foi te buscar, e o que acontece? Você vai andando e você vai começando a dizer assim, que rua é essa, ou que local é esse, ou que praça é aquela, ou enfim. E a pessoa vai te dizendo, vai te informando, não é assim? Então, quando você lê da maneira que eu vou te dizer aqui, você vai entrar no táxi do Espírito Santo, ou no Uber do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te orientando, vai te ensinando, vai te ajudando, vai te dando as informações. Então, eu creio que você está curioso para saber, né? Então eu vou te dizer. Comece a ler do livro de Romanos até o livro de Judas. Mas por que, pastor? Eu posso ler o Antigo Testamento? Pode. Pode sim, sem problema nenhum. Toda a Bíblia é para ser lida, é para ser estudada. Mas se você começar a ler de Romanos até Judas, que foi uma linguagem que o apóstolo Paulo, orientado pelo Espírito Santo, trouxe de uma maneira mais simples para que a gente pudesse entender melhor, então ele vai nos dando os detalhes. E quando você lê, eu oriento sempre as pessoas para lerem no mínimo, 3 vezes. Você lê a primeira, volta, lê a segunda, volta, lê a terceira. Quando você fizer isso, você vai ler a primeira vez. Quando você volta para ler a segunda vez, não se preocupe com o tempo, não se preocupe em ler 2, 3, 4 capítulos. Não é não é uma maratona de leitura. Não é. É para você estudar. É para você entender, para você conhecer. Se você ler 10 versículos naquele dia, volte e leia de novo, até que você entenda a mensagem, até que o Espírito Santo lhe revele a mensagem que está ali naquele texto. Então, de Romanos a Judas, você faz isso ler a primeira vez. Na segunda vez, você já vai começar a ver que você começa a entender muito melhor aquilo que você leu a primeira vez. Você já leu, né? Seu cérebro já registrou. E na segunda vez, você já desceu para o Espírito de Deus, o seu Espírito, desculpem, e na segunda vez começa o entendimento e a revelação a acontecer. A revelação daquela palavra começa a acontecer. Você vai lendo a segunda vez, você vai entendendo tudo direitinho. Vai tendo a revelação para a sua vida. Quando você lê a terceira, aí sim você recebe muito mais revelação de Deus e você agora está estruturando a sua vida, né, com a palavra de Deus. Você está fazendo um alicerce que não cai, que não desmorona, que se quebra quando você faz isso. Mas pastor, eu posso ler de Mateus a Atos? Pode também, não tem problema nenhum. Eu disse que a mensagem completa da Bíblia ela tem que ser lida. Agora, só que quando você faz isso, quando você for ler Mateus a Atos, aí você vai dizer assim, então eu estou entendendo. Então o que está aqui é aquilo que o apóstolo Paulo, ou Tiago, ou Pedro, os apóstolos escreveram as cartas, não é? Então é isso aqui, ele está tratando disso aqui.
aí você vai sentindo um prazer enorme de ter muito mais conhecimento da palavra de Deus, e você vai tendo muito mais revelação de Deus, e você vai dizendo, meu Senhor, então Jesus disse isso aqui, então era isso, eu entendi agora, que coisa linda, eu compreendi agora. Agora eu quero dizer para você que isso é um exercício diário. Não adianta fazer, adianta sim, porque a Bíblia adianta em qualquer época, mas não vai surtir o mesmo efeito na sua vida, dentro disso que eu estou falando, se você, como se você lê diariamente. Você lê esporadicamente, tem um efeito, né? Se você lê diariamente, tem outro efeito. Então, veja bem, na live passada eu falei da estatística de 4 vezes por semana. Você imagina se você lê de domingo a sábado, 7 vezes por semana. Você lê, estudar a Bíblia, gastar tempo, investir tempo no estudo da palavra de Deus. Você não tem ideia do que vai ser maravilhoso para a sua vida. Você vai receber tanto de Deus, que aí você vai saber como se conduzir em qualquer situação. Então pode vir a dificuldade que for, pode vir a luta que for, pode vir, haja o que houver, venha o que vier, você está ali firme, sabe por quê? Porque você tem o conhecimento da palavra de Deus. Você pode ter conhecimento de tantas outras coisas, mas ele não surte o mesmo efeito como o conhecimento da palavra de Deus. Então por isso eu insisto tanto. Depois que você fizer isso, eu quero te aconselhar numa outra coisa. Nesse período que você está lendo dessa maneira, eu quero te aconselhar para você também ler junto Provérbios. Mas pastor, Provérbio está no Antigo Testamento, sim. Mas são lições de vida que se aplicam exatamente aqui, quando você está também lendo essas cartas, como eu te orientei aqui. Então veja bem, o que está ali em Provérbios, aquilo ali são lições, são ensinamentos que vão te dando ainda muito mais condições e conhecimento na palavra de Deus. Isso vai te ajudando, não é? Então, cada vez mais você vai recebendo de Deus. Não deixe de fazer isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Você está me vendo, me ouvindo, e não deixe de fazer isso. Se você não tem uma Bíblia, adquira uma. Procure uma Bíblia para você estudar, para você ler. E você vai ver que muita coisa na sua vida vai mudar. Né? Eu conheço pessoas que tiveram uma transformação de vida, a experiência de salvação, de restauração, de libertação dos seus pecados pelo poder do sangue de Cristo, lendo a Bíblia. Porque a Bíblia é vida, tem vida ali. Então, eu conheço várias pessoas que tiveram essa experiência. Então, isso aqui é real que eu estou lhe dizendo. Não deixe de fazer. É a minha palavra para você nessa tarde. Eu vou repetir esta frase para você. A inteligência avançada da humanidade nunca substituirá a necessidade da Bíblia ou diminuirá o seu brilho. Guarde essa frase, viu? Em nome de Jesus Cristo, o Senhor te abençoe abundantemente. Então hoje nós temos 2 aniversariantes, nós vamos orar por eles. Um é o irmão Davi, o meu filho, né? Esse presente que Deus me deu. O irmão Davi está aniversariando hoje, recebendo esse presente do Senhor para a sua vida. E a irmã Eunice, né? Esposa do irmão José Carlos, né? Que são da igreja. E a irmã Eunice também está recebendo esse presente de Deus hoje, aniversariando, né? Então vamos orar por eles e vamos ministrar na vida deles. E vamos continuar orando, irmãos, pelos irmãos que estão enfermos. Graças a Deus, eles estão se recuperando, estão ficando cada vez melhor. E por aqueles que estão enfermos agora e que estão em casa ou nos hospitais. Então veja bem, vamos orar por essas pessoas. Querido, a Bíblia diz o seguinte, que a oração do justo
pode muito em seus efeitos. Então a tua oração, a minha oração, ela tem poder, porque nós estamos orando no nome de Jesus. Amém? Então vamos orar pelos irmãos que estão aniversariando, depois pelos que estão enfermos, em nome de Jesus. Vamos lá? Querido Deus, eu quero nesta hora te agradecer de todo o meu coração, Senhor, pela vida do Davi, que o Senhor está presenteando a ele com mais um ano de vida, e eu tenho certeza que nesse ano, Senhor, esse ano vai ser um ano de muita vitória na vida dele, assim como na vida da irmã Eunice, que também está recebendo esse presente do Senhor, que seja um ano de bênçãos sem medidas, de saúde, de paz, em nome de Jesus Cristo, e que seja um ano de grandes realizações em Cristo Jesus, na vida deles. Em nome de Jesus, nós abençoamos o Davi, abençoamos a irmã Eunice, com toda a sorte de bênçãos vindas do Senhor, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. Agora, Senhor, nós te clamamos pelos que estão enfermos. Ó Senhor, os teus filhos, João Sena, o Wendel, Roberto e todos os outros que ainda nós não sabemos, meu Senhor, que estão enfermos ou em casa ou nos hospitais, que o Senhor agora derrame sobre eles a tua unção de cura, que eles sejam curados radicalmente pelo poder disponível do nome bendito de Jesus Cristo. Ó Senhor, restaura a saúde, dá saúde plena para eles, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, nós cremos, Senhor, porque nós cremos na Tua Palavra e está escrito na Tua Palavra, Senhor. Pai Celestial, nós te clamamos por esta nação, te clamamos, Senhor, que o Senhor sare esta nação, sare, Senhor, em todas as áreas, sare as nações também porque estão precisando. Pai Celestial, muito obrigado por tudo. Nós te louvamos e te bendizemos e te agradecemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Mais uma vez, querido irmão, eu quero te mandar um abraço a você que eu não pude cumprimentar no início, não é? Porque são muitas pessoas e a gente não tem condições de cumprimentar a todos, mas eu quero mandar um abraço, que a paz do Senhor seja abundante sobre a sua vida. Quero só dar uma informação, graças a Deus, o irmão João tem se recuperado, louvado seja o Senhor, passou por uma situação difícil, mas o Senhor estendeu sua mão para ele e assim ele está se recuperando. O irmão Wendel também está se recuperando, graças ao Senhor, não é? E eu creio que o irmão Roberto também, e todos que estão enfermos, eu creio, irmãos, que a cura brota sem detença. Está escrito lá na palavra do Senhor. E a tua cura brotará sem detença. Viu, meu irmão? Então, com certeza, a bênção do Senhor cada vez mais será abundante sobre a tua vida. Eu quero te abençoar em nome de Jesus com toda a sorte de bênçãos vindas do Senhor para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor, diga comigo, muito em breve nós estaremos cantando o hino da vitória. Amém? Que o Senhor te abençoe abundantemente todos os dias para a honra e glória do nome de Jesus. Amém.